Espero que sim. Estamos de live em dia novo. Hoje live com convidada. Deixa eu colocar meu fone aqui. Vamos chegando. Venham me contar se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Quero saber de vocês. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Manda coração aí para eu saber. Muito obrigada. Boa noite, Camis. Boa noite, Juju, que é a nossa convidada de hoje. Já tá por aí. Que delícia poder estar aqui com vocês de novo. Vamos aproveitar aí esse novo dia. Vamos ver como é que vai ser. Eu percebi que eu estava tendo algumas questões com convidados às terças. E aí a gente resolveu testar a live de quinta-feira. Até porque é um dia até mais tranquilo, que a gente tá aí numa pegada já se preparando para o final de semana. Hoje, então, que é uma quinta véspera de feriado. Tem gente que já tá na estrada, que tá viajando, mas quem não estiver aqui hoje, eu sei que pode assistir depois. É para isso que a gente tem o nosso canal lá no YouTube. Já conhece o canal do YouTube? Se não conhece, chega mais lá também. Se inscreve, ativa o sininho, faz tudo aquilo que a gente precisa fazer. É importante não só para mim, mas para que a gente consiga entregar o nosso conteúdo para o maior número de mulheres possíveis. E é para isso que esse espaço aqui existe. Então, sejam sempre bem-vindas. Eu quero já chamar a nossa convidada. Mas antes de chamar a Juju, só para saber, hoje a gente está aqui só pelo Instagram. Eu ainda não consegui ajustar as coisas que eu preciso ajustar lá do canal. E estamos indo. Mas o importante é que esse vídeo, quando terminar aqui, depois ele sobe lá no YouTube para vocês assistirem na íntegra. Então não nos percamos por isso. Vamos lá, eu vou chamar Júlia Gouveia. Eu chamo de Juju, carinhosamente. Vamos ver. Já convidei, assim que ela aceitar. Ela chega. Cheguei! Oiê, boa Bem-vinda, noite! Juju! Opa! Adoro ajeitar aqui. Boa Eita, noite. pronto. Esse negócio de celular que a gente vai colocando, né, depois tem que ir ajustando Aí aqui tem no que, lugar. tem que, né, ajustando, mas deu certo. Eu sou dessas também. Você tá bem, Juju? Eu tô ótima, e você, Aline? Ai, tô ótima também. Muito feliz de te receber aqui nesse espaço. Seja bem-vinda sempre. Eu tô muito feliz. Nossa, quanto tempo! Nós somos amigas da adolescência. Não é? Mas não espalha, que a gente ainda é jovem. Não, Então as pessoas vão não, achar que nem a gente, falei né, já quantos passou anos. muito. Não, amigas da Foi ontem. adolescência, foi ontem. Exato, foi ontem. Uma coisa assim, básica, foi ontem. Foi Imagina. ontem, gente, tá tudo certo. E hoje, bora falar aí. Gente, adoro perguntas, escrevam perguntas, adoro falar, então vamos lá. Vamos Né? que vamos. É para isso que estamos aqui. Então, antes de tudo, Juju, se apresenta. Ah, sim, eu sou a Júlia. Me sigam lá depois no @Júlia Gouveia Terapias para Mulher. Eu trabalho com terapias do feminino. E durante os anos aí, através das minhas formações, eu fui me aprofundando nesse universo feminino, esse universo de militância. Hoje eu me considero uma ativista de espiritualidade feminina. E quando eu falo de espiritualidade, não está conectada a nenhuma religião específica, tá? Nem universalista, não é essa a questão. Mas de nós mulheres nos apropriarmos de uma espiritualidade da deusa que existe dentro de nós, sabe? Da deusa que está aqui. E isso extrapola qualquer religião ou qualquer dogma, qualquer regra. Sim. Então, dentro de um movimento de espiritualidade feminina, dentro de qualquer religião, você pode ser uma cultuadora de si mesma, que é a deusa, né?
Sim, Basicamente eu é acho isso, essa apresentação que, básica. que esse, na verdade, né, é o grande contexto. A Júlia, como a gente já falou, a gente é amiga há muitos anos. E aí acho que a gente foi. A vida sempre permite com que a gente possa fazer isso daqui, mas de alguma forma a gente vai se encontrando e cruzando os caminhos de novo. E é muito interessante porque na prática sempre fomos ali em 4 mulheres que estavam sempre muito juntas. E hoje dessas 4, pelo menos eu sei que 3, né, estão atuando aí frente às questões do feminismo, da feminilidade, ligado ao sagrado do feminino, ao empoderamento das mulheres e para que elas possam, de alguma forma, sempre seguir aí evoluindo. Eu acho que isso é muito bom. Eu estou muito contente de seguir esse seu caminhar, de te acompanhar nas redes e de ver todo esse seu crescimento. O trabalho que você desenvolve é muito lindo e não é só porque você é minha amiga, mas porque você também é uma profissional que eu admiro e sei que veio a brilhantar aqui nossa live hoje. Nossa, assim eu choro. Assim eu choro, assim eu choro. E a gente está bem no período desses reencontros é, de amor de alma, eu diria, né? Eu sempre falo, eu não sou astróloga, mas eu sou uma estudante de astrologia e para quem acompanha aí os trânsitos do céu, a gente está num período bem de conexão com a nossa família de alma, com o que a gente está fazendo aqui, qual é a Sim, nossa voz no mundo. E está muito alinhado com o propósito de vida, né? E tá tudo bem se você que está assistindo, você não sabe ainda o que você quer fazer, que tribo você quer andar, com quem que você quer se conectar, não tem problema, porque eu muitas vezes acabo me perguntando isso, nossa, será que é isso mesmo? Será que, né? Mas o mais importante é você dar vazão para a verdade do seu coração. O que seu coração está sim, pedindo, as pessoas que o seu coração se alegra em estar junto, os reencontros de alma. Hoje aqui, essa live é um reencontro de alma, não tenho sim. dúvida, né? E eu tenho muito vício de linguagem, tá, gente? Não relevem, relevem. O né, o está. E o que é hoje aqui? A gente se conectar com esse propósito de vida das coisas que ressoam no nosso coração. E não é fácil Sim. fazer isso, principalmente quando você acorda às 5 da manhã. Hoje menos, porque a gente está fazendo mais home office, mas nesse retorno do trabalho, quando você acorda cedo, vai para o trabalho, volta, você não tem tempo para realmente se conectar. Família de alma, o que é isso, Júlia, que você está falando? Nossa, que Sim. loucura! É muito, muito surreal. Eu tinha um professor que falava, a gente luta tanto pelos mínimos sociais que a gente não consegue mensurar o que são os máximos Sim. sociais. Sim. E a gente está sempre nessa busca do mínimo. O que é o mínimo? É o boleto. Meu amigo boleto, seu amigo boleto. Esse é os mínimos. A gente está sempre o mês inteiro ali no mínimo social de honrar o amigo boleto. E aí você não tem tempo de pensar na sua missão, na sua família de alma, na sua conexão, e por isso vai ficando cada vez mais pesado, mais difícil. E Sim. fora as crenças limitantes ainda de fazer o que gosta, imagina. Não dá para fazer o que gosta porque não dá dinheiro. Sim, eu acho que isso é uma questão assim, né? Eu falo que hoje, além do trabalho como fotógrafa, né, ter aberto esse espaço aqui nesse perfil para poder falar um pouco mais sobre isso, é porque eu sempre entendi a fotografia como uma ferramenta, né, de acessar as mulheres nesse lugar de resgatar a autoestima, porque elas chegam geralmente, a maior parte, não é 100%, mas a maior parte passou por alguma relação abusiva, ou passou por um casamento que no final deixou muitos traumas, ou perdeu alguém muito próximo, ou já está há tanto tempo vivendo aquela vida de mãe, dona de casa, ou mesmo de mãe que trabalha fora, que ainda tem mais coisas para acontecer, e ela perde a noção do tempo que ela precisa ter para ela, né? E aí, quando a gente fala muito sobre o feminismo, sobre o feminino, sobre o sagrado feminino, tem muita gente que fala assim, essas mulheres são alienadas, né? Se vem com o feminismo para cima de mim, isso é tudo louca. Que foi um termo que eu, inclusive, tratei esses dias aqui, falei, não, não existe louca,
né? A gente tem que parar de normalizar essa história de que a pessoa estava louca, porque louca tem CID, né? Essa mulher, às vezes, ela é incompreendida, às vezes ela já passou por um monte de situação que a gente não sabe, colocá-la nesse lugar é você dar um atestado que ela nem merece, que ela nem conhece, né? E hoje, com tanta terapia integrativa, que vai validar ali esses processos, que vai sarar essas dores, porque eu acho que até para vivermos, né, numa sociedade da base do patriarcado, a gente ter, né, que buscar de novo essa força ali dentro. Eu estava gravando agora há pouco, inclusive, um vídeo que vai subir para o canal falando sobre a Baba Yaga, né? Da importância, né, que tem essa questão da ancestralidade, de quanto isso está ligado à nossa história, de quantas coisas a gente carrega ali dentro. Então, eu falo que, tipo, dessa semana para a próxima, assim, tá tudo muito conectado a essa questão dos ancestrais, da importância da gente se olhar e resgatar esse feminino aí que está em vários pontos frágeis e que a gente acaba, às vezes, sucumbindo aí ao patriarcado e não olhando para isso, né? Legal, você falou três coisas que são bem interessantes de serem faladas, né? O feminismo, o sagrado feminino. Ah, e o outro esqueci. Bom, vou falar os dois que eu lembro. Não anotei, esqueci. É assim. Vamos lá. O feminismo é um movimento, né, que criou força, enfim, e que muitas pessoas, às vezes, muitas vezes, repetidas vezes, confundem o feminismo com o sagrado feminino e o sagrado feminino com uma religião. Então vamos começar a desmistificar as coisas. O sagrado feminino, ele não é uma religião e o feminismo é um movimento social. Então, cada um no seu quadrado, cada um com a sua particularidade, tá? Hoje eu vou centrar aqui falando no movimento do sagrado feminino e vou deixar o feminismo para um outro dia, tá? Para a gente não confundir as questões. Porque, por ser um movimento social, tem mulheres que são simpatizantes, tem mulheres que não são, por X questões, e cada um no seu quadrado, né? Sim. A questão do sagrado feminino ter crescido com muita força aqui no Brasil, houveram vários trabalhos, várias pesquisas aí, que chegou através da doutora Bollen. Para quem não conhece a doutora Bollen, ela lançou um movimento fora do Brasil, ela não é brasileira, ela é americana, se não me engano. Posso estar falando bobagem, mas do Brasil ela não é, tá? Isso já é fato. Tá. E ela lançou um projeto chamado Milionésimo Círculo. Ela é uma psiquiatra renomada, ela é uma médica, enfim, então ela tem ali um PhD que permite ela lançar esse movimento com uma certa autoridade no mundo mundial. Então, ela lançou inclusive um livro, O Milionésimo Círculo, onde ela fala que a cura social ela virá pelos círculos de mulheres. Por que a mulher? Então, quando a gente olha para o feminino, para o corpo feminino, a energia feminina, ela tem uma energia geradora, criadora. As mulheres, elas têm o dom, ou têm, sei lá, a questão aí de gerar outro ser. Então, isso é inerente no corpo da mulher. E nós temos o útero que nos conecta. Isso não é melhor nem pior do que os homens, gente, porque os homens, eles têm os próprios mistérios deles. Ai, Júlia, mas e os trans? Têm os próprios mistérios deles. Ah, mas os não binários têm os próprios mistérios deles. A gente não está acostumado a respeitar a diversidade, e aí que vira uma confusão. Por isso que eu quis dividir aqui. Hoje vamos falar do sagrado feminino e um outro dia, se pá, a gente fala do feminismo, porque senão é muita informação, né? Sim. É muita informação acontecendo. E aí, quando a doutora Bollen, então, lançou esse projeto do Milionésimo Círculo, era justamente para as mulheres terem espaço de fala e de se acolher, que é justamente o que você comentou ali, da mulher ser mãe e trabalhar e ela ter um momento ali de nutrição energética. Porque já é comprovado que as mulheres, quando estão juntas, a gente produz os hormônios da ocitocina, que são hormônios de bem-estar. Ok? Então,
Ao fazer esses círculos de mulheres, foram então sendo resgatados vários ritos de passagem através de pesquisas esqueci o nome dos profissionais aí. Eu esqueço, gente. Eu tenho minha memória é Dolly. Você teve Bom, Covid? eu acho que eu sou assintomática, porque, olha, não tive Pode isso. ser, porque eu tive Covid, tipo, eu sou um negócio, eu tô falando, daqui a pouco eu falo, hã? Quê? Tipo, o que você tá falando mesmo? Síndrome da Dory total. Mas seguindo, Total. vamos lá. Seguindo. Bom, historiadores, antropólogos, existe toda uma pesquisa por trás, né? O livro da Rihanna Einstein, que é o Cálice e a Espada, que é o que o pessoal mais fala nos movimentos do sagrado feminino, porque ela, como antropóloga, ela traz vários, não é relatos, mas ela conta como seria uma sociedade matriarcal. Vamos lá, vamos por partes, então, porque eu não quero também dar nó na cabeça de vocês, de quem está assistindo. E você que está assistindo, fica aqui, que eu vou passar dicas práticas. Eu só estou fazendo o contexto aqui para ficar mais fácil da gente entender o porquê que o Sagrado Feminino ele não é uma religião, e sim a gente pode se aproximar, se apropriar dessas informações para bem-estar e para as nossas práticas de autocuidado, tá? Sim. Então, a gente foi verificando alguns ritos de passagem que existiram, que foram marcados aí no decorrer da história da humanidade. Gente, imagina um lugar que não tem luz. Se isso for possível para você imaginar, imagina. Pensa num lugar que não tem luz, uma floresta que não tem, só tem mato e mosquito. E aí tem um bando de mulher lá que sangra uma vez por mês. E como elas andam juntas e elas produzem ocitocina, elas sangram tudo na mesma data. Gente, era uma coisa, como a mulher sangra e não morre? Tipo, tem algo esquisito aí, né? Até hoje tem algumas tribos que isolam as mulheres no dia do seu sangramento. E aí as mulheres foram começando, então, a serem agrupadas ali, e elas têm aquele momento de se autoacolher, de conversar sobre o que estava acontecendo, conversar sobre o sangue, conversar sobre a sexualidade, isso já mais avançado, né? Porque se a gente olha muito para trás, era susto, era tiro, porrada e bomba, né? Nossa, estamos sangrando e não morremos, né? E a questão da gravidez também. Como que, de repente, a barriga crescia e saía um outro ser? Existem relatos em que as mulheres pensavam que para engravidar elas deitavam à luz do luar, a linda Patrícia, elas deitavam na luz do luar, recebiam a luz da lua ali e engravidavam. Era esse o pensamento ali. Não tinha uma associação com a relação sexual, entende? Aí no decorrer da história, bom, eu comecei a falar da doutora Bollen por conta da multiplicação dos círculos de mulheres no mundo, tá? Que hoje a gente tem essa cultura, graças aos deuses. Muitas vezes ela está associada a alguma religião X ou Y. Às vezes ela está relacionada ao paganismo, às vezes ela está relacionada ao xamanismo, com rituais mais elaborados. Às vezes ela está relacionada ali, já vi vários círculos de mulheres dentro das igrejas evangélicas. E não importa, o importante é as mulheres estarem juntas. E quem não lembra das nossas mães, das nossas avós, da reunião do Tupperware? Sim. Já era um pretexto ali, né, do Tupperware para falar do quê? Do que cada uma estava sentindo. Hoje Tupperware, Avon, Stanley, né? Tudo esses negócios que o povo se reunia na casa dos outros. Abelha rainha. Né? Tudo gente, nesse movimento. Eram movimentos de mulheres estarem juntas, porque as mulheres, elas têm é inerente a nós, a gente faz um movimento de estar juntas. E aí o que acontece? Quando a gente está vibrando na energia do patriarcado, a gente começa a competir. Aí a gente percebe que a gente não está no nosso saudável, a gente não está no nosso equilíbrio feminino, porque competição, ela é uma energia yang, ela é uma energia masculina. E volto a dizer, não é que é ruim ou bom, é diferente. E a gente não está habituado com o diferente. É apenas diferente.
para nós, mulheres, prosperarmos, nos respeitarmos e estarmos de forma saudável numa sociedade, é não competir, gente. Do mesmo jeito que eu faço círculo, a Aline pode fazer círculo, a Maria pode fazer círculo, e a gente consegue conviver muito bem na sociedade sem competir. Porque cada uma tem um diferencial, cada uma tem uma voz no mundo, e cada uma vai se identificar. Exato. O que fica hoje em dia do círculo de mulheres que eu acho importante falar nesse movimento do sagrado feminino, já que ele não é uma religião? O que acontece muito é que muitas vezes a gente fala, vou organizar um círculo de mulheres aqui, vou fazer. Né? Sigo o passo a passo da doutora Bollen, que no livro dela tem o passo a passo de como você fazer um círculo de mulheres. Só que aí entra numa questão de que, ai, você tá ruim, Aline? Nossa, eu também tô ruim. Vamos chorar junto? E começam-se as lamentações e todo mundo chorar junto. E aí, mais uma vez, o Sagrado Feminino, que seria um movimento de fortalecimento saudável da energia feminina, acaba se tornando doente, acaba se tornando tóxico. Porque a partir do momento que eu chego em você e vou chorar junto com você, eu não estou te fortalecendo, e nem você está me fortalecendo. E ocorre em alguns círculos, que são as sombras do círculo que a gente fala, uma coisa preciosa minha, da minha vida, sei lá, uma traição, algo que aconteceu comigo durante uma relação sexual, um estupro, sei lá, qualquer coisa assim que seja uma dor muito latente, de repente eu compartilho naquele círculo, naquele espaço seguro, mas infelizmente ele está tóxico, e infelizmente aquela informação vaza do círculo. O que é falado no círculo, fica no círculo, mas nem sempre toda mulher entende isso. E, gente, não é culpa. Eu fiz isso. Nossa, eu saí do círculo, saí contando pro meu marido o que aconteceu. Tipo, não é culpa, mas é trazer uma conscientização que os círculos de mulheres são locais de fortalecimento. O que é falado no círculo, fica no círculo. E a partir do momento que a condutora ou as pessoas que estão ali na organização estão chorando junto com você, aquele círculo ele está realmente adoecido. E ele acabou de entrar ali numa energia yang da competição. Nossa, eu vou chegar em casa e vou contar para todo mundo que, sei lá, ela foi traída, ou foi estuprada, ou foi, sabe? Perdeu a essência, entende? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, gente, o círculo de mulheres, o sagrado feminino, ele não é uma religião, mas deve haver um olhar profissional ali para condução daquele círculo ou condução daqueles ritos de passagem. Dentro dos círculos é um momento de acontecer muitas coisas. Eu já participei de círculos sensacionais, assim, da gente celebrar a menarca, a primeira menstruação da filha de uma das integrantes, da gente celebrar o nascimento. Então, são momentos em que a gente pode se vulnerabilizar fora da sociedade e realmente receber o acolhimento e o fortalecimento que o círculo requer. Então, esse olhar profissional que você até disse, né, Aline, é extremamente importante. É extremamente importante você estar num círculo onde você sabe que o que é falado ali não vai sair dali e que as pessoas que estão ali, elas vão promover o seu empoderamento e não vão promover, nossa, sua unha tá feia. Disputa. Nossa, pintou a unha. É disputa, né? Não pintou a unha para vir pro círculo, veio toda descascando aí o cabelo. Entende? Porque aí já mudou o foco. Mudou a energia, chorar né? Chorar junto com a amiga não poderia ser empatia? Olha, a minha formação é em serviço social. Eu trabalhei 7 anos na prefeitura, na Secretaria da Habitação de São Paulo. Imagine se todo mundo que chegasse lá, eu por empatia, começasse a chorar. Acho que não ia rolar, amiga. Entende? Claro, você ter empatia, uma sensibilidade, ok. Mas talvez você chorar junto naquele momento com aquela... Eu não tô falando aqui, gente, não chora, prende o choro. Não chora, não é isso, gente.
mas é ter a palavra certa para falar naquele momento certo. Sim. Nossa, Júlia, mas isso é. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. Então, você é uma integrante do círculo, você está ali para fortalecer. Você não sabe o que você vai falar, você Não fala. fala. Né? Mas é Né? porque é um exercício mesmo, assim, né? Eu acho que eu até entendo ali o que a Camila fala. A Camila é uma aquariana ali, tipo, com muita vibração de peixes, assim, dentro dela. Mas acho que é isso que a gente tá falando, assim, quando você tá nesse círculo, que a proposta é de você fortalecer, se você entra, né? Porque sempre tem alguém que fala, tipo, nossa, eu também já passei por isso. Nossa, mas eu. E aí, tipo, vira aquele processo assim que, tipo, a pessoa que falou começa a questionar de será mesmo que meu problema é tão problema? Porque tanta gente, né, ali com aquele problema, você descredibiliza aquilo que a outra pessoa falou. Porque você já trocou ali a energia. Eu acho que para isso, sempre tem uma pessoa ou duas que conduz o grupo, porque se alguém ali, de repente, porque você sente, né? Você não está proibida de sentir, né? E de chorar, tem alguém ali para ir recuperando e devolvendo a energia ali dentro, né? Vamos ver. A Patrícia que falou: vou buscar se colocar na posição ao outro e nesta mesma posição de conhecimento trazer o que ele precisa, a força, o incentivo, o resgate do poder dentro de cada uma de nós. Sim. Sim. Mas a Patrícia não conta, a sacerdotisa. Os sacerdotes, aqueles que estão em nome da fé ali, eles se colocam na empatia e já é inerente do sacerdote ou da sacerdotisa já falar, tá, meu bem, mas eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça, você vai ter que ter uma ação para sair do fundo do poço. Porque quando a gente entra na empatia, que a Camila citou, de chorar junto, você está afundando também empaticamente ali com a pessoa. Porque se você está chorando junto, algo nela ressoou em você. A dor Sim. dela bateu em você. Então você não está chorando por uma questão dela. Na verdade, você está chorando por uma questão sua. Você também está ali vulnerabilizado e está procurando um caminho para sair por debaixo, né, desse poço. Eu sou favorável de círculos de mulheres com temas, tá? Onde a gente consiga falar de acordo com aquele tema, exatamente, a contratransferência. Isso porque eu não sou psicanalista. Eu sou terapeuta, né? Tive aí na faculdade uma questão aí da psicologia e tal, mas eu não me aprofundei. A psicanálise hoje em dia não me atrai. Pode ser que daqui a um tempo me atraia, mas hoje não me atrai porque eu me sinto voltando para casinha, para caixinha, talvez, sabe? Bom, mas enfim, cada um, cada um. Mas quando a gente tá ali na empatia chorando junto, é porque algo ressoou. Algo tá ali. A mesma coisa acontece quando alguém chega no círculo de mulheres toda bonitona e você fala, nossa, não gostei daquela pessoa que chegou? O que Sim. ressoou? O que espelhou aí? O que você não tá querendo ver em você mesma? Sabe? Que tá, que tá impactando ali, né? Bom, mas Tem uma situação que eu passei uma vez num círculo, que na verdade assim, era um círculo de leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, e na minha cabeça, um círculo de leitura deste livro está feito para mulheres. Eis que um dia chegou um homem, que era marido de uma das pessoas que estavam no círculo, para participar. E eu me senti muito ofendida. E aí eu tipo, fiquei incomodada com aquilo. E aí eu falei, bom, né? Deixa fluir aqui, deixa eu entender, deixa a pessoa participar. E aí, óbvio, assim, no final, ele até falou, tipo, olha, eu nem me sinto muito no lugar de falar, mas a minha esposa fala tanto desse lugar, e como é um assunto que eu gosto, ele é professor, tipo, de literatura, de arte, do que, tipo, ele era todo envolvido com aquilo, ele queria presenciar aquele momento. E aí, assim, ele falou, inclusive já entendi que não volto mais, né? Esse espaço não é meu. Mas acho que eu falei, ai, obrigada, mas era isso, sim, era uma pessoa que estava ali trazendo uma energia diferente e que aquilo me incomodou demais, porque eu vinha saindo de um divórcio,
aonde você ainda tá naquela questão do tipo, não quero esse contato dessa energia masculina, né? Tipo, dominante, então na minha cabeça é por que que o marido tá trazendo a mulher? E aí, quando eu me livrei, né, tipo, desse pensamento e entendi o que ele estava fazendo ali, ficou mais leve, mas é isso, né? Tipo, é E não te fazer digo essa que, transferência, né? exato, porque ali você entrou num sentimento, numa emoção feminista adoecida. Porque o que é o Sim, feminismo radical? É uma reprodução do patriarcado. sim, Aqui não pode homem. E se fosse um trans? Não sim. poderia? Sabe? Né? Então, a gente. Ai, é muito fácil. Já aconteceu comigo chegar num curso, eu falo, nossa, são mulheres, né? E de repente, tipo, o que ele tá fazendo aqui? Ele pode, né? É, E, e é o quanto, pelo menos nos meus processos terapêuticos, é o quanto existe a resistência de Júlia com o masculino. Hoje está mais suave, mas já existiu uma resistência bem presente sim. e forte em relação ao masculino. E o masculino, não vou dizer aqui que eles são vítimas ou algo assim, mas o masculino, Não, ele também está ferido, ele também sim, precisa de ajuda, ele também precisa de momentos de fala, de sim. locais para se reunir. Mas aí já é um papo do sagrado masculino que tá rolando e tá rolando assim, tá crescente. Tô gostando Sim, de ver sim. Tenho assim, acompanhado também. né? Eu acompanho muitos meninos da Jornada Solar. Gosto muito do trabalho deles. Eles não são aqui de São Paulo, são do Sul, se não me engano. Eu sempre cito eles na minha live, em lives que eu faço, sem créditos. Gente. Eu nem conheço, nunca conversei, mas eu acompanho o trabalho deles e eu sempre falo deles, que eu acho o trabalho deles muito legal da Jornada Solar, porque eles trazem uma leitura muito complementar ao feminino, como a gente Sim, integra essa energia do nosso feminino com o nosso masculino, sabe? Da mesma sim, forma que nós mulheres, nos círculos, a gente trabalha as quatro faces da deusa, as quatro faces femininas, aí vocês que estão assistindo, podem falar, nossa, Júlia, mas você não falou que o círculo de mulheres não tem a ver com religião e você está falando da deusa? Então, os ritos ancestrais que são reproduzidos, não na íntegra, porque a gente na verdade não sabe como é, mas que são adaptáveis ali no círculo das mulheres, eles vêm de uma cultura matriarcal, de uma cultura do feminino. E para nós, vamos dizer assim, para nós que eu falo para todo mundo, para a natureza, a sim. lua é o feminino e o sol é o masculino. Se a gente volta ali o olhar para a história, como eu disse, ai, a Aline está aqui! Aline chegou! Aline! Se a gente, então, olha para essa história, olha para tudo que vem acontecendo até agora, haviam rituais que envolviam rituais, celebrações, chame como você desejar, que envolviam os elementos da natureza, do sol e da lua. Sim, Ai, amo você também. Então, a gente reproduz, não na íntegra, como eu disse, a gente ressignifica essas sim, celebrações que são também, enfim, celebradas no nosso calendário. A gente está celebrando a Páscoa agora nesse final de semana. Para mim, Júlia, não é Páscoa, mas enfim, num calendário cristão, sim, num contexto aí que a gente segue, é Páscoa, que nada mais é, se a gente for estudar a fundo, era uma festividade pagã que veio ali para o calendário cristão. E isso tudo vem sim, de um embasamento natural da Lua e do Sol. Então, a Lua representando a energia do feminino e o Sol representando a energia do masculino. Júlia, como a gente usa isso na prática? Para quem é pagão, para quem está, nem digo só pagão, mas para quem está conectado à energia da Terra, a fazer coisas relacionadas à Terra, quem é o pessoal mais zen, né? Não mais zen, não é essa a palavra. Esqueci o nome, mas enfim, mais mas conectado acho com a que Terra utiliza mesmo, dessa conexão mesmo, né? né? Que a Terra não é só um punhadinho de areia, né? Existe ali Exato.
um outro valor em cima, assim. Exato. O pessoal mais naturalista, né? Vamos dizer dessa É, forma, celebra esses rituais, essas celebrações de uma forma muito natural, que é o quê? Observar os equinócios e os solstícios. Júlio, o que é isso? Gente, é a dança do Sol, aliás, a dança do nosso planeta em relação ao Sol e o ciclo da Lua, que é sim. extrapola os universalistas, mais pessoas, assim, não só os universalistas, mas o pessoal, porque hoje o pessoal da nova era essa palavra que eu queria, o pessoal nova Boa. era, pessoal da nova era, que engloba os universalistas, engloba os bruxos, engloba os ubandistas, engloba todo mundo que está na vibe da nova era. É isso. Sim. Eu acho que fica nova era, acho que traz bem o que eu estou querendo exemplificar. E a partir dessa dança do sol e dança da lua, a gente vai ressignificando, então, essas celebrações. Hoje em dia o xamanismo ele tem isso bem forte, com os rituais já escritos, elaborados, publicados em livros e tudo mais. Na bruxaria, que é da onde eu venho, da Wicca, se tem também bastante material sobre esses rituais. E esses rituais eles vão sendo implantados aí na Sim. sociedade. Quer o exemplo de um? É o chá de bebê. O chá de bebê, ele vem da questão, o chá de bebê, ele nasceu com a cultura dos círculos de mulheres, tá? Mulheres se unir igual à festa do Tupperware, que as nossas avós faziam, mas de se Sim. unir para quê? Para auxiliar aquela gestante daquele grupo que Sim. estava inserido, que pode ser vizinha, que pode ser da família, que pode ser ali chegada, a se preparar para a chegada do bebê. Sim. E que é E diferente olha do que é só, colocado hoje, né? sim. Na verdade, a bênção da gestação, o chá de bebê deveria ser uma bênção para a gestante, uma reunião de mulheres onde existe um fortalecimento energético mesmo, magístico ali, para auxiliar aquela mulher no momento do parto. Mas, com o decorrer dos anos, com o patriarcado, com o capitalismo e com N coisas que Né? foram agregando socialmente, virou o Sim. chá de bebê que é hoje. Hoje nem é chá de bebê, é chá revelação. Chá revelação que eu acho que tem mais problemática ainda, mas enfim, como você disse, não vamos entrar nessa seara. Então, porque as coisas vão se ressignificando, mas se a gente for olhar a essência é apoiar a mulher Sim. naquele momento antes dela ir para o parto. Em seguida, quando nasce a criança, a bênção da criança, as boas-vindas da criança. Então, hoje em dia, esses ritos de passagem, eles estão muito religiosos, vamos dizer assim. Né? Porque as pessoas, Sim. nossa, tem isso, eu podia fazer isso? Né? Gente, essas pegadinhas acontecem muito, principalmente se você não está inserido. Sim. Eu já estando inserida, tem ritual que eu perco, eu falo, nossa, tinha um ritual de 9 anos que eu nem sabia, fiquei sabendo semana passada. Eu falei, gente, eu não fiz com a minha filhada, vou fazer agora. Ela tá com 10, mas vou fazer agora, não tem problema. Eu nem sabia que tinha. Fiquei sabendo há pouco tempo. Agora eu vou Sim. agendar, vou fazer. Então é muito legal. Vamos para a dica. Nossa, a gente já falou horrores. Vamos para as dicas básicas Não é? do propósito de vida, porque senão eu fico falando Vamos. até amanhã. Gente, vocês têm perguntas? Eu acho que é legal perguntar se alguém quer perguntar alguma coisa. Né? Já vai subindo pergunta, assim, dá tempo de. A gente, porque, De olha, falar. já passamos aqui de 40 minutos de live praticamente. Eu vou falando, eu esqueço, eu vou falando. Ah, Mas é legal, né? falamos bem, né? Interessante. A gente fala bem. Mas falando de propósito de vida, por que eu estou falando tudo isso para chegar, né, na questão do propósito de vida? Porque os círculos de mulheres e os círculos de homens, ou círculos seja lá do que for, ou seja, o hábito do ser humano se agrupar na objetividade de se apoiar, Sim. traz a liberdade de expressão. Eu sei que a gente começou falando do círculo de mulheres, mas são pessoas, né? E a gente não está habituado com o que é diferente, como a gente falou.
Então, começar a observar o quanto talvez seja importante, em alguns momentos, sim, ter os círculos mistos, sabe? Sim. E a gente ter a consciência, será que a gente está se espelhando ali, a gente sai com raiva daquele círculo porque a gente saiu se espelhando, ou porque a gente saiu chorando porque tocou numa dor nossa. Então Sim. é importante avaliar tudo isso. E chegando no propósito de vida, o que eu queria dar dica, assim, que eu anotei aqui para dar dica para vocês, todo mundo tem uma voz no mundo, todo mundo veio aqui fazer alguma coisa. E volto a dizer, não tem problema se você não sabe ainda o que você está aqui Vim fazendo. fazer. Não tem problema, as coisas vão se desocultando. E se vocês Sim. querem uma dica, olha só. Esse mês a gente tem, agora no dia 30, a gente tem um eclipse. Eu sempre falo que o eclipse é o caos na Terra, principalmente para quem está mais sintonizado na frequência da energia do feminino, porque como a gente falou, a Lua está relacionada com o feminino, o Sol com o masculino. Ah, Júlia, mas os homens não recebem essa influência? Recebem, com menos densidade do que nós que estamos na frequência feminina, tá? Então, os homens recebem também a frequência, mas bem menos intensidade. Nós, mulheres, recebemos mais. E eu até postei umas semanas atrás falando que é o tsunami emocional, porque o eclipse ele traz isso. Ele revira tudo que está embaixo ali do mar e traz. Então, é o mês que a gente fica, como você disse, Alice, bem louca. Alice, ó, Alice tá pensando em mim. Aline, bem louca. No sentido de todas as emoções vêm muito à tona, vêm muito aflorada. Então, vamos trocar. Gente, eu não sou louca, eu sou cíclica. Não somos loucas, somos cíclicas. Isso é bom ou mal? É apenas diferente. Quando a gente se apropria disso, eu sou cíclica, fica mais leve. Fica mais leve. Então, um exercício que a gente pode fazer nessas semanas é anotação, escrita terapêutica mesmo, pegar o caderninho, a agenda. Nas minhas agendas eu vou colocando, isso deu certo, os post-it, isso deu certo, isso não deu certo. Vou colocando para poder repetir. Escrevam, façam 3 colunas e escrevam na primeira coluna. Quais são as suas vitórias até aqui? Praia mexendo com as minhas águas pra caramba. E vai mexer mais, vai chegando dia 30, gente, vai mexer muito, muito, muito mesmo. Hoje eu gravei para quem está lá no meu grupo, Expansão Lunar, eu gravei um áudio de quase 7 minutos falando sobre isso. Então, quem tiver interesse, me chama, que eu envio esse áudio para vocês. Envio. Entra no grupo, tá lá na minha bio, é só clicar, entra no grupo Expansão Lunar que vocês recebem, eu replico o áudio. 7 minutos e 43 eu gravei, falando sobre isso. Tá? Então é bem legal, não vou me repetir aqui, depois vocês ouvem lá. Mas assim, façam 3 colunas. Coloque as vitórias. Por que, Júlia, as vitórias? Porque quando você está no fundo do poço, você pega a sua anotação. Ah, Júlia, eu não vou lembrar. Vai lembrar sim. Porque você quer sair do fundo do poço, você tem que ter uma ação. Não adianta você ficar indo em círculo de mulheres todo final de semana, enchendo a cara aí com sei lá, com quê, e não fazer um movimento para, sabe, uma ação. É o processo de toda a terapia, né, Ju? Não adianta nada você gastar dinheiro com a melhor terapeuta do mundo se você não colocar em prática aquilo que você discute durante a sua análise. Toda terapia, para mim, tem esse processo. Todo o exercício, você faz ali, mas eu entendo que o que reverbera é o que você faz com essa informação depois, né? Exato. Porque na hora cai tua ficha, mas isso tem que continuar, né? Sim, tem que ter uma ação ali. E não adianta ficar no sofá, você não vai sair do fundo do poço. Requer uma ação de impulso, tá? Então, escrever as suas vitórias vai te trazer essas ações de impulso quando você precisa. Porque você vai lá e vai falar, nossa, quais são as suas vitórias? Você pode estar pensando, nossa, eu não sei quais são as minhas vitórias. Não, gente, pensa um pouco. Alguma vitória você tem que
ter. Você paga a sua internet, você tá aqui assistindo a gente, já é uma vitória. Você pagou sua internet, você tem aí o seu celular, você tem o colchão onde você dorme. Então, começa a colocar essas vitórias, porque isso é um exercício de agradecimento também para o universo. O universo é abundante. Se você percebe que você é abundante, o universo apenas retorna aí essa abundância toda. Vitórias. A segunda coluna, você pode colocar as suas conquistas. O que são conquistas? As coisas materiais. Materiais mais específicas, né? Eu falei vitória, o colchão, pago ali a internet, mas você pode, só voltando um pouquinho nas vitórias, você pode colocar algo que foi desafiador para você conseguir, mas que você conseguiu. Vou colocar aqui um exemplo meu, dirigir. Para mim foi uma vitória quando eu, nossa, saí dirigindo. Foi uma vitória porque eu fui a primeira mulher da minha família depois de... Não, nenhuma mulher da minha família dirigia. Eu fui a primeira mulher que dirigiu da minha família. Então, foi extremamente uma vitória. Minha mãe não dirigia, minha avó não dirigia, minha tia não dirige até hoje. Então, assim, eu sou a primeira mulher da minha família que dirige. Então, para mim, foi uma vitória. Então, isso está na minha lista, né? E é uma vitória ancestral. Então, colocar coisas. As conquistas são coisas mais materiais. Por exemplo, o carro. Minha vitória foi dirigir e a minha conquista foi ter o carro, certo? O carro. E sucessos, esse é mais desafiador. Nossa, no que eu faço sucesso hoje? Eu, Júlia, no meu caso, eu coloquei dirigir de novo, porque você pode repetir. Eu sou um sucesso da minha linhagem, porque eu dirijo. Nenhuma outra dirigia, só eu dirijo. Então, eu sou um sucesso. E a maternidade, que eu me considero a melhor mãe que eu posso ser. Eu sempre falo isso. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E eu falo isso para minha filha. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E aí, quando ela começa muito com malcriação, eu falo, nossa, eu sou uma mãe tão ruim, tão ruim. Aí ela vem e me abraça, não, mamãe, você não é ruim. Eu dou uma dramatizada também. Eu sou sagitária. Até porque a gente né, vai estudando, mas não vira santo. A gente ainda utiliza de ferramentas que a gente acha que vai funcionar, né? Isso é uma coisa que tá ali contido. Sim. Bom, esses 3 passos já vão te dar um parâmetro. A partir disso, fez essas 3 colunas, você vai partir aí para o seu nível de satisfação com a vida. Que você pode usar uma roda da vida que você encontra. Qualquer Google aí que você der, você encontra uma roda da vida elaborada. E, ai, Júlia, mas eu me saboto, não vou conseguir colocar aqui os pontinhos. Então, amiga, vamos fazer assim. Você vai pegar uma agulha, vai pegar uma linha e você vai improvisar um pêndulo. Júlia, o que é pêndulo? É isso que eu tô falando, a agulha e a linha. Se você for mais mística aí da nova era, você já sabe o que é um pêndulo, então você pega o seu pêndulo, que geralmente pode ser Se não pedra, sabe também, Guga. Guga, que é um pêndulo, mas você não precisa comprar um, tá, gata, para fazer. Faz com a agulha e com a linha que vai dar match, tá? E aí você vai pendulando a sua roda da vida. Como? Segura a linha, vai estar a agulha, e você vai pendular, sei lá. Família e casa. De 0 a 10. Vai pendulando ali, a agulha ela vai parar no 0 ou no 10, tá? Ou no 5, ou no 4. Você só anota. Tenta fazer isso num momento que você estiver relaxada, que não tiver gente de perto, sabe? No momento que você se centra ali, entra ali como se fosse a sua vida. intuição, né? Exatamente. Você está se conectando com você mesma nesse momento. Então, busca respirar, põe uma musiquinha que você gosta, uma musiquinha instrumental, nada muito... Começar a dançar. Se puder e gostar, bota uns incensos, umas velas, cuidado para não botar fogo em nada. Exatamente. E faça esse exercício com presença. A roda da vida fala muito sobre nós. Ai, Júlia, não tá dando certo, não tô conseguindo fazer.
Contrate uma profissional. Está aqui a profissional, a terapeuta do feminino que vai fazer com você com o pêndulo, tá? E vai dar certo também da mesma forma. Júlia, para que serve a roda da vida? Para você observar qual é o seu nível de satisfação com a vida. E por onde você começa? Porque muitas vezes, quando a gente fala de propósito de vida, é muito difícil. Nossa, vou escrever minhas conquistas, vou escrever tudo isso, mas para que eu estou fazendo? Quando você está escrevendo, você já nem sabe mais para que você está fazendo. Né? Se você é dole como eu, não, tem uma sequência. Você está fazendo isso para você sair ali do fundo do poço e a roda de satisfação, que é a roda da vida, vai te indicar por onde você vai começar. Porque se der nível 2 ali na sua carreira profissional, você vai ter ações de impulso relacionadas à sua vida profissional. Se for relacionamento, relacionamento. Se for lazer, lazer. Se for saúde, saúde. Porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar e tá tudo bem. Essas ferramentas nos ajudam a saber por onde eu começo. E faz toda a diferença, né, Ju? Acho que é o que eu falo. É óbvio que você pode ser autodidata ali em algumas coisas, mas quando você tem o apoio de uma profissional fazendo isso, primeiro que te exime de você escapar disso, né? Porque eu acho que às vezes a gente tende ou a pessoa se cobra muito ou ela passa muito pano para ela. E aí quando você tá com uma profissional, ela vai puxar e falar, gata, vem cá. Olha, isso daqui é isso que está acontecendo, assim. Então, eu acho que para você conhecer a ferramenta, vale fazer sozinha, mas eu acho que para uma análise profunda, procurar um profissional faz toda a diferença. Sim, faz diferença. Eu passo por terapia, eu tenho uma profissional que me atende, porque se bem que eu fiz a minha roda da vida sozinha e depois nem precisei levar para ela, porque ela me falou tudo que eu tinha tirado. E olha que eu tirei ainda com tarô, que é uma outra experiência bem interessante, fazer a roda da vida com o tarô. É tapa na cara atrás de tapa na cara, mas é bem legal. É bem interessante, bem interessante. Só de pensar doeu. Não, mas é muito legal porque ele dá um direcionamento, né? Assim, mais incisivo, né? Você tem que trabalhar o corpo, você tem que trabalhar o dinheiro, você tem que trabalhar o prazer, a espiritualidade. Ele é bem assertivo. Fazer a roda da vida com tarô é uma experiência bem legal. Se vocês tiverem oportunidade, mandem mensagem para mim. Ficarei feliz em fazer a sua roda da vida com tarô. Vou pensar aqui, hein? Se eu já estou preparada para esse tapa. Mas vai, segue. Oba, oba. Perguntas. E aí, eu falei um monte. Acho que eu nem sei se eu falei. Bom, falei o propósito de vida, que era o nosso tema. Falei horrores mais, mas não. Perguntas, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, alguma coisa que vocês querem perguntar? Um chá das bruxas aí? Alguma questão do círculo de mulheres? Acho que ficou claro. Ele não está atrelado a nenhuma religião. Ele pode muito bem funcionar aí de uma forma de respiro, né, trazendo nutrição para essas mulheres, e é importante realmente a condução do círculo para ter essa sustentação do que é falado no círculo não sair por aí, né? E a pessoa ter segurança dela poder se abrir. A questão da empatia, ou que está ressoando, né, é legal reforçar, porque muitas vezes a nossa empatia, na verdade, é algo que bateu aqui, né, que ressoou. Explica de novo rapidinho sobre vitórias, conquistas, sucesso com exemplo. Explico. Vou até pegar minha cola aqui. Explico. Esse é um exercício bem legal para você ter na memória. Porque, por exemplo, quando a gente está no fundo do poço, a gente fala, nossa, poxa vida, nada dá certo para mim. E aí, quando você olha ali as suas vitórias, por exemplo, você começa a perceber que é uma vitória você morar sozinha. Sabe? Você conseguiu morar sozinha. Às vezes, se a pessoa tiver com depressão, né, Ju, só o fato dela ter saído da cama e dela estar assistindo esse vídeo, dela estar fazendo alguma coisa, eu falo que já é uma vitória, assim. Eu tenho muitos casos de gente que está nesse processo e fala assim, mas eu nunca fiz nada. Eu falo, amor, você fez, você já acordou, você está aqui falando comigo. Você poderia nem ter saído da sua cama, né?
Sim, Então, só o fato de qualquer pequeno movimento, ele tem que ser celebrado, assim. Eu acho que isso sim. são coisas para a gente realmente entender como vitória, né? Pessoas que têm depressão e pessoas que são empreendedoras sofrem muito com isso, porque às vezes passa o dia, eu tenho aqui os meus cadernos, que às vezes a gente passa o dia, a gente fala, nossa, eu não fiz nada hoje. Como não? Aí eu vou olhar. Não, mas de manhã eu fiz publicação para o Instagram. Eu agendei uma live. Eu levei a criança na escola. Como assim eu não fiz nada? Olha aqui, eu fiz. Eu Sim. levantei do sofá e fiz uma pipoca no micro-ondas. É uma vitória, gente. Comecem a colocar isso. Eu sou muito a favor da escrita terapêutica. Aí vocês podem falar, nossa, Júlia, vai ficar escrevendo diário. A escrita terapêutica, ela não tem um foco em ser um diário em si. Acordei e levantei. A não ser que você precise disso. Mas além de você escrever que acordou e que, sei lá, tomar um banho é uma vitória. Nossa, hoje eu tomei um banho, depois do meu banho higiênico, eu tomei um banho de ervas, tomei um banho de hibisco. É uma vitória, entende? E qual emoção, então, foi que esse banho de hibisco te trouxe? De amorosidade comigo mesmo? É importante escrever a emoção. Me senti bem. É importante escrever a emoção. Num processo de escrita terapêutica, escrita lunar, a emoção é extremamente importante. Quando a gente fala de lua, a gente fala de emoção. A emoção que está me regendo. Eu passo um exercício muito legal para as minhas mentorandas, que é a cada 2 horas, olhar, colocar para despertar no celular, e você começar a observar qual foi a sua emoção ou pensamento predominante daquelas últimas 2 horas. Nossa, 2 horas é muito, faz de 1 em 1 hora. Eu fiquei me amaldiçoando ou eu fiquei me abençoando? Outro dia eu fiquei surpreendidíssima. Eu fiz assim, porque eu faço os exercícios que eu faço, tá, gente? Né? Eu fiquei, né? Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso comigo. Porque eu levei o caderninho comigo, eu fui num lugar, enfim, foi semana passada, eu fui em algum lugar que eu peguei um trânsito mais longe. E aí eu identifiquei que as 2 horas que eu fiquei ali no trânsito, eu fiquei amaldiçoando o caminho, me amaldiçoando, falando, nossa, que saco, que trânsito. Nossa, olha esse cara, me fechou. Nossa, olha isso, olha. E aí eu falei, gente, não, muda tudo, muda tudo, muda tudo, vamos mudar tudo a partir de hoje. Porque a gente fica no automático. A escrita terapêutica, Júlia, eu escrevo no celular. Não, escreva no caderno. Porque o momento que você pega a caneta, pega o caderno, você está tendo um momento ali de atenção plena. E o celular, a gente já virou automático. Já está no automático. Então, caderno e caneta. Escrever. Qual é a sua vitória? A minha vitória foi identificar as minhas crenças limitantes no trânsito. Hoje, quando eu entro no carro, eu já entro com uma outra consciência. Ó, foi semana passada. Hoje, quando eu entro no carro, eu falo, nossa, vou me vigiar aqui. Não vou entrar no automático. Vou dirigir com a presença. Vou colocar uma música mais legal, uma música que eu gosto, justamente para eu não repetir esse padrão de me amaldiçoar. Porque se eu me amaldiçoo, quem vai me amar? Se eu não me amo? Isso entra como uma conquista. Entra como uma vitória. Vitória, tá. Vitória, porque você está mexendo no seu emocional. Morar sozinha é uma vitória. Olha só quantas coisas você teve que desapegar de pai, de mãe, desapegar de crenças financeiras que você não ia conseguir. É uma vitória. Conquista, ela está relacionada a bens materiais. O carro que eu tenho, o apartamento que eu tenho, a casa na praia que eu vou ter. Sabe? Mais as conquistas, elas estão relacionadas ao material. As conquistas, elas também podem representar formações, coisas que eu banquei. Sei lá, minha formação de serviço social, né, a minha faculdade, sabe? Ela entra como conquista. Acho que deu para melhorar, assim, né?
de um Sim. para o outro. E o sucesso é uma coisa bem pessoal. Para mim, por exemplo, eu coloquei a maternidade e coloquei dirigir. Não tem problema repetir, né? Coloquei dirigir, porque para mim foi o processo que eu contei aqui na live para Sim. vocês, e a maternidade, que foi outro processo. Mas às Perfeito. vezes, sucesso para você é trabalhar na empresa que você sempre desejou. Sim. Sucesso para você é morar na praia como a Aline que está assistindo a gente, está morando E agora. eu também, Ah, você também? Ó, sucesso! desde 2020. Sim, olha só, que maravilha! As três têm que estar relacionadas? Boa pergunta. Boa pergunta. Podem estar Hum. relacionadas sim. É que aqui na live não dá para fazer o exercício completo. Tem um outro exercício que chama Alinhando Rota, que aí são perguntas, é um questionário que eu faço junto com você, e aí, só falta eu na praia. E aí, a gente juntas olha a resposta do questionário e vê se você está alinhada com o seu desejo. Porque muitas vezes acontece, a gente quer uma coisa, a gente considera um sucesso, mas a gente não está alinhada com aquilo que a gente está pedindo ao universo. Aí já é uma pauta 2. Sim. Posso estender a live? Né? Se a Não, gente a gente tem puder. que deixar com gostinho de quero mais e Ah, voltar, então tá. não Tá. é? Não, Então a gente mas pode vamos falar encerrando, sobre. vamos continuar explicando, mas eu acho que isso é tema para uma outra live. É tema para uma outra live, que é muito legal. A gente perceber se as nossas conquistas estão, né? Ou seja, o que a gente tem hoje está alinhado com a ideia que a gente tem de sucesso. Sim. Né? Que muitas vezes a pessoa ela tem um desejo ali de fazer, sei lá, de gerar, não, conquista isso. Ela quer atingir o sucesso para ela é morar, sei lá, numa mansão em São Roque, sei lá, uma coisa bem assim. Ai, que Para ela delícia. o Uhum. sucesso da vida dela é chegar lá. Mas nas conquistas dela, ou seja, nas coisas materiais, ela Uhum. sai torrando o dinheiro dela com 3 apartamentos no Morumbi. Gente, eu tô pensando alto, tô pensando nos máximos sociais, tá? Né? Depois a gente traz isso para os mínimos sociais. Tô pensando nos máximos que é mais fácil de entender. Então, vamos, Entende que vamos não ver tá no grande, né? coerente? A Sim. pessoa ela acaba se desfazendo ali do patrimônio financeiro dela numa coisa que ela não quer, talvez na ânsia de mostrar essa conquista para alguém, já que quando a gente fala de conquista, a gente está falando dos bens materiais, e sendo que o sucesso para ela é morar em São Roque numa mansão. Entende Sim. que a conquista dela não está ressoando com a ideia que ela tem de sucesso? E isso acontece muito, gente, com coisas menores. Muitas vezes, Sim. eu quero emagrecer. O que você está fazendo para emagrecer? Comendo. Entende que não está coerente? Eu não paro Na de comer. verdade, tem que pensar, tipo, não, tô comendo, mas comendo o quê, né? Eu acho que também vai para esse lugar, né? Porque tá tudo bem comer, mas, né, o que te nutre, né, e o que você come, eu acho que essa também Então, é uma outra questão, né? Então, e qual que é a ideia do sucesso? É perder peso ou é aprender uma reeducação alimentar? Entende? é, Que uma coisa é diferente da sim, outra? Então, é exatamente isso que eu ia colocar, porque assim, por exemplo, se eu for pensar hoje no meu caso, então eu tenho ali como uma vitória, né? É estar viva, porque eu fiquei um mês numa UTI a ponto de morrer. Então, poxa vida, eu sobrevivi a uma coisa super surreal, que foi uma trombose no intestino que me deixou um mês na UTI. Saí de vitória. lá, Vitória. vitória master. Hoje, Vitória, conquista e sucesso. não é? Aí eu tenho que pensar assim, no processo da conquista desse fator ali relacionado à minha vida, eu tinha como uma meta ali, né? Fazer uma cirurgia que me ajudasse nisso. Não foi possível fazer essa conquista por
por outras questões de saúde que poderiam ser muito mais perigosas. Então ficou assim, bom, hoje o que você pode conquistar é uma alimentação melhor e mudar sua qualidade de vida. Para o meu sucesso foi, bom, vou começar mudando para um lugar onde eu consigo ter uma condição de vida de qualidade já melhor e começo a repensar e hoje eu consigo me alimentar com escolhas. Então, eu escolho. Eu não vou ter como uma meta de sucesso, mas voltar ao corpo que eu tinha com 18 anos ou usar um jeans 44, porque aquilo vira utopia e eu não alcanço nunca. Então, como meta de sucesso é manter os meus exames todos em dia, tá bem, tá satisfeita com aquilo que eu tô convivendo. Então, eu acho que é uma forma que eu ponho ali para mim, assim, né? Isso dá para alcançar, é possível, e eu É não uma vou coisa que estar você já está longe, né? fazendo. Sim, Exatamente. Nossa, brilhante o seu exemplo. É isso, você já está vivendo o sucesso na sua plenitude. Você já sim. está Não, vivendo o sucesso na sua não que não plenitude. tem outras coisas para a gente buscar, mas acho que quando Ah, caiu a minha ficha para isso, foi tipo, cara, o que eu tô querendo mais, né? Vou partir para outras áreas, essa daqui eu vou trabalhar, mas esse é o exercício, né? e por isso que a roda da vida ajuda. Você tinha essa Nossa, muito. questão com a saúde, ok, resolveu. Qual que é o próximo passo? O Sim, que eu tenho que olhar? Então, depois da saúde, o que eu olho agora? É estudo, viagem, é vida sexual, é amor, relacionamento? Estou olhando aqui, tá? A roda da vida. É o que eu tenho que olhar agora? Sabe? sim. Porque a gente guarda tudo aqui e aí a gente tem insônia, aí a gente não consegue fazer as coisas porque a gente está desatenta, porque está tudo aqui. E se a gente começa a ordenar, uma das questões da escrita terapêutica é tirar daqui, né, e colocar no papel, justamente para você não ficar perdendo tempo. Se essa questão da alimentação, da qualidade de vida já resolveu na sua roda, ok, qual que é o próximo passo? É É o isso. financeiro? E aí você aprende a quê? A destinar energia mais do que suficiente para aquela questão que está em aberto. Você não fica mais gastando energia. Porque o nosso E não cérebro, tentar o ficar que ele. gastando com muita coisa, né? Exatamente, porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Ele já entra no automático. Então, quando a gente faz esses movimentos, a gente vai voltar para um automático cerebral, que a neurociência já explica, só que a Sim, gente vai voltar com um foco no que é preciso ser resolvido. Então, a gente continua gerindo ali a energia do cérebro e a energia corporal da melhor forma possível. E aí, o que sim, acontece? Sucesso. Daqui a pouco você está desbloqueando a sua vida financeira, está ganhando mais dinheiro, sabe? Porque você está, o quê? Expandindo. sim, Isso é muito legal. sim, sim. Gui, Ah, respondeu a sua dúvida? Ficou claro aí para você que estava querendo anotar aí para fazer o exercício? nossa, e foi uma super outra aula. É, né? A gente vai somando. Eu acho que esse é o propósito. Temos muitas coisas para falar. Podemos, inclusive, combinar um dia aí uma live a três. Eu, você e a Aline aqui, a gente pode trazer aí um tema Opa! comum nas três para a gente falar, acho que vai ser legal, né? Aproveitar, eu acho que o Instagram ainda permite fazer live com, acho que de 3 a 4 pessoas, se eu não me engano. Eu não sei, faz tempo que eu não faço live, tô voltando agora. Eu também, eu A voltei, gente, eu a fiz gente pelo tem. perfil da S, eu fiz pelo perfil da S Fotos em 2020. Aí eu falo que 2021 foi um ano de muita coisa que aconteceu. E aí esse ano eu falei, não, eu preciso, traçando as minhas metas ali e olhando para minha roda da vida, eu sabia que eu precisava recomeçar e fazer coisas que me fizessem mais sentido. Então, hoje poder estar aqui trocando isso com você, trocando isso com essas mulheres que sempre estão aqui acompanhando e que vão chegar, eu acho que é o melhor presente. Eu estou realmente muito grata por essa conversa e que bom que as pessoas vão poder beber um pouquinho dessa água, dessa luz que você carrega. Ah, que você carrega também. Ah, É. vocês duas eu topo tudo. Ê! É. Ah, Eline, só tenho a agradecer a confiança, enfim, de estar aqui, de confiar nas palavras. A gente nem combinou muito bem, enfim, já se passaram anos, poderia vir aqui com um discurso totalmente louco, e você confiou, me chamou, e tudo deu certo.
Estou muito Eu feliz. Obrigada. acho que esse é o processo, quando eu, né, vou me descobrindo cada vez mais e me desconstruindo de coisas que traziam ali muitas amarras e muitas crenças, eu vou percebendo o quanto eu já tinha em essência de muitas coisas, né? Então, quando a gente fala dessa questão da roda e da competitividade, eu penso que para minha vida isso já é assim há muitos anos, né? Eu não consigo acreditar nessa energia de competição, porque ela me faz mal. E eu gosto muito mais de somar, de compartilhar. Isso é meu. E quanto mais eu aprendo a desapegar disso, menos eu julgo, menos eu sou julgada e mais feliz eu sou. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu estou muito satisfeita da gente poder, mais uma vez, aí se encontrar. Vamos trocar umas figurinhas em off ali, eu, você e ali, para a gente preparar uma live aqui porreta. Agradeço muito a todo mundo também que esteve aqui até agora. Ju, um beijo grande. Beijo, obrigada, 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 gente. Me sigam lá, Julia Gouveia, Terapia para Mulher. Por favor, por favor. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo. Tchau, Juju. Beijo, obrigada. Tchau. E Juju saindo. Ah, muito bem. Olha, gente, foi assim um papo pra lá de incrível. Vem mais coisas aí. Não deixem de seguir Juju, de deixar as dicas de vocês. O que vocês querem ver aqui? O que a gente pode falar mais? Vamos abrir esse leque, essas possibilidades. A gente está aqui para isso, para essa troca, para se juntar, para esclarecer, para se ajudar, para tudo isso. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima semana. As lives agora são de quinta-feira e toda terça tem vídeo novo lá no YouTube para você ir lá, assistir, curtir, compartilhar e dividir com todo mundo. E os conteúdos por aqui. A gente se vê nos stories. Até a próxima live. Beijo grande. Tchau, tchau.